Então, pessoal, hoje eu vim aqui para mostrar um passo a passo de como criar atividades na sala de aula do Google Classroom. Eu, como já estou com a sala aberta, eu entro direto, né? Daí eu clico na nossa turma, que é a formação continuada. No canto superior tem o ícone Atividades. Clicando em Atividades, ele abre onde já temos algumas atividades que foi criada na nossa aula anterior. E aí eu quero criar uma atividade. Eu vou clicar em Criar. Aqui eu tenho algumas possíveis atividades. Vou criar uma atividade de pergunta. Então, qual é a nossa pergunta? Descreva como criar uma turma. A resposta pode ser curta ou de múltipla escolha. E a gente pode deixar alguma instrução, se for necessário, para o aluno. De acordo com a nossa aula anterior, escreva sua resposta. Eu posso também adicionar algum arquivo ou um vídeo do YouTube. Eu vou criar essa atividade apenas para a nossa turma da formação continuada. Mas se eu precisar criar para as outras turmas, eu também posso. Porém, quando eu crio para mais de uma turma, eu não consigo programar a minha atividade. Eu vou criar só para a nossa atividade. Para todos os alunos, né? E daí ela tem a pontuação. Posso colocar sem pontuação. E aí vamos deixar a pontuação aqui. A pontuação no Google, ela é de 0 a 100. Então, é bom pensar que no nosso caso é até 10, então para cada um seria 10. Posso programar a data de entrega. Aqui não tem nenhum tópico inserido. Então, dentro da nossa sala de aula, eu tenho diversas disciplinas. Essas disciplinas, elas são divididas em tópicos. Então, quando eu vou criar uma atividade, aqui eu também posso já criar o meu tópico. Esse tópico pode ser como criar atividades. Então, todas as atividades que eu for fazer, que o meu conteúdo for sobre como criar atividades, eu vou incluir neste tópico. E aqui eu posso colocar, os alunos podem responder uns aos outros, ou os alunos podem editar a sua resposta. E nesse momento, é só eu colocar perguntar. Automaticamente, mensagem de que tem uma atividade para ser desenvolvida na sala de aula do Google. Veja que as nossas atividades estão todas aqui soltas, mas aqui ela entrou dentro desse tópico, que é como criar atividades. Vamos criar uma atividade com teste. Vamos colocar Google Classroom. Google Classroom. As instruções. De acordo com a nossa aula anterior, responda as perguntas. Onde tem instruções, a gente pode colocar todas as instruções necessárias para os alunos desenvolverem a atividade em questão, né? Essa atividade com teste, ela é feita dentro do Google Formulário. Nosso título vai ser Avaliação à Distância. Aqui a gente pode colocar uma descrição. Esta atividade pertence à matéria de como criar atividades. Primeira questão. Qual o primeiro passo para criar atividades? Eu posso deixar uma resposta curta, onde o aluno vai fazer a descrição dessa resposta. Eu posso deixar um parágrafo, caso a resposta necessite de mais linhas para ser descrita. Fazer a múltipla escolha, né?
entrar na sala de aula do Google, abrir a aba mural, ou abrir a aba atividades. Como se trata de uma atividade com teste, a questão ela precisa ser obrigatória. E aqui em respostas corretas, quando a gente clica, a gente escolhe dentre as 3 opções qual a resposta correta. Seria abrir a aba atividades. E também podemos adicionar um feedback, por exemplo. Sua resposta está incorreta. Aqui, parabéns, você acertou. Daí a gente clica em salvar. E vai dar esse feedback para o aluno. Aqui a gente determina quantos pontos essa questão vale. 1, 2, 3, 4. Se eu for fazer 10 questões, lembrando que a pontuação do Google é de 0 a 100, então cada questão deve valer 10, conforme a quantidade de questão que cada professor escolher. Isso. Nós podemos criar mais uma pergunta de uma outra forma. Pode ser uma resposta curta, né? Por exemplo, o primeiro passo para criar uma atividade é abrir a aba atividades. Aí o aluno vai lá e ele traz a sua resposta curta. Ou a gente pode, para criar atividades é necessário. Necessário. Só um exemplo, né? Daí a gente coloca em caixas de seleções, porque quando a gente coloca essa caixa de seleção, é possível o aluno escolher mais de uma opções. Então, criar atividades é abrir a aba atividades. É uma opção, né? Clicar em criar. Outra opção. Ou abrir mural. Abrir a aba mural. As respostas corretas são essas duas e as outras não. A gente pode adicionar um feedback diferente, resposta errada ou resposta correta. Dentro desse feedback tem várias possibilidades. A gente pode dizer parabéns, né? Bom, isso vai de cada professor, né? Agora, a pontuação dessa questão também vai ser 10 pontos ou mais. Essas seleções a gente vai fazendo conforme a necessidade de pontuação, conforme a quantidade de questões. Isso tudo varia dependendo da tua atividade com o seu aluno. A gente pode visualizar como ficou o questionário feito pelo formulário do Google. E voltando nessa aba, dá para a gente personalizar esse questionário. A gente pode escolher um tema, tanto uma foto que já tenha no teu dispositivo, quanto as fotos disponíveis pelo próprio Classroom. Vou colocar essa aqui. É só para dar uma cara mesmo, para modificar um pouco. A gente também troca as cores. É bem interessante. Também dá para trocar o estilo da fonte, como que vai ser a escrita. Eu prefiro o básico, vou deixar no básico. Essas são as opções. Estando pronta o nosso questionário, a gente volta para a aba anterior, até pode fechar essa aqui. Dá para clicar de volta, daí aparece o questionário pronto. Disponível na atividade criada deste momento, que é a atividade com teste, dentro da minha turma de formação continuada, mas eu também posso colocar as outras turmas, mas eu quero colocar apenas nessa turma aqui. E dentre todos os alunos eu posso escolher todos ou especificamente alguns alunos apenas para estar participando desta atividade, caso essa atividade seja uma atividade de recuperação. E aqui eu posso colocar dentro do tópico, e o meu é de como
criar atividades. Daí eu vou colocar essa atividade dentro desse tópico. Feito isso, eu posso clicar em criar a minha atividade. Nessa setinha ao lado de criar atividade, eu posso programar a minha atividade. Eu quero programar essa atividade para que ela apareça para os meus alunos apenas no dia 23, e pode ser às 8, 10 horas, a gente que decide ao indicar o horário aqui e o dia aqui. Automaticamente o Google já pré-define a data do dia seguinte, mas isso é alterável. Programar atividade. Pronto. Ela aparece mais escurinha porque ela está programada apenas para o dia 23, ou seja, dia 23 às 8 horas da manhã, ela vai ficar em azul igual a essa outra atividade aqui também. E eu posso, dentre as minhas opções, a que a gente ainda não utilizou, vamos ver essa de reutilizar postagem. Nessa opção, a gente deve selecionar a turma. Posso pegar uma postagem que eu já fiz da própria formação continuada. Eu quero reutilizar essa. Eu clico nessa e eu posso criar uma nova cópia de todos os anexos que forem aparecendo dessa reutilização. Quando eu clico em reutilizar a atividade, ela vai criar a atividade que já foi feita anteriormente. Posso readaptar ela. Está escrito uma redação no título, eu posso escrever mais alguma coisa ou não. Posso aqui dentro adicionar um arquivo, posso colocar dentro desse arquivo um vídeo, inserir, pode criar a atividade já, programar esta atividade ou salvar em rascunho. Quando a gente deixa ela salva em rascunho, a gente pode voltar aqui e editar ela. E quando eu clico em editar ela, eu também posso permanecer com ela salvo em rascunho, né? E colocar ela dentro do tópico. Aqui eu posso ter quantos tópicos eu precisar, por exemplo, ciências, matemática, história, geografia, biologia, sociologia. Mas para entender mesmo, vamos colocar ela aqui dentro deste tópico e criar essa atividade. Peraí. Posso adicionar ela dentro do meu tópico, de um deles, dos que tiver. E daí eu posso permanecer com ela em rascunho. São as opções, são essas opções que nós temos hoje para poder fazer as atividades. Ela está aqui dentro do tópico, criar atividades. Ela está dentro deste tópico de como criar as atividades. Ela ainda está em rascunho. Esta aqui está programada para o dia 23. Eu também posso mover as minhas atividades. E essa pergunta, ela já está criada e dentro de um tópico. Essas que estão soltas aqui, eu também posso colocar elas dentro dos meus tópicos, caso haja necessidade. Ao criar as atividades, elas já aparecem no mural do aluno. Ó, Gabriela Demétrio postou uma nova pergunta. Todo aluno ele vai receber esta atividade aqui no mural dele. Dentro desse mural, a gente pode ir, né, aqui no mural dele. Ele recebe as atividades. Todas essas atividades, elas aparecem aqui no mural para o aluno ver, né? Visualizar tudo. Nós podemos também apenas acrescentar um material. Seria o Google Classroom, o assunto, né?
E a gente pode acrescentar o material. O assunto, no caso, vai ser sobre o Classroom. A descrição seria passo a passo. E aqui eu posso trazer algum documento de dentro do meu Drive, para que ele possa fazer a sua pesquisa. Então, vamos colocar só trazer do meu Drive algum documento. Por exemplo, pode ser essa ação externa. Inserir, o documento está aqui. Como eu também posso pegar um link, por exemplo, a gente pode trazer artigos científicos, Google Acadêmico, Cielo. Aí eu vou copiar esse link e vou incluir este link aqui e vou adicionar. Aí ele vai clicar e vai ser direcionado para este site. E eu posso também trazer um arquivo de dentro do meu computador. Veja que a opção arquivo é praticamente a opção do Drive, né? Ela direciona a gente para o Drive. Mas eu utilizo ela para fazer o upload dos meus arquivos no meu computador. Então, eu posso vir aqui e colocar este PDF. Daí ele tá aqui também para acesso. Ou eu posso trazer um vídeo do YouTube. Eu coloco o link aqui. Este vídeo é sobre a abertura da Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santa Catarina. Todas essas são os materiais que eu gostaria que os meus alunos buscassem de alicerce para aquele tipo de atividade. Eu posso postar, programar a minha postagem também para o dia que for necessário, ou salvar como rascunho para que eu possa então estar colocando mais algumas atividades. Lembrando, ela está aqui solta porque é necessário, na hora que estamos editando, selecionar o tópico. Daí eu coloco ela dentro deste tópico e posto a minha atividade. Como eu queria salvar, deixar salvo em rascunho. Aí aparece ali o Classroom. Essas são as opções que nós temos hoje dentro da plataforma de ensino do Google Classroom.